O nascimento virginal de Jesus é algo com que nós concordamos, os católicos concordam. Que ela teve relações sexuais com José após, penso eu, não é um elemento que venha a somar. Você participou no sentido de vários debates que o pessoal gera bastante conteúdos e cortes para a internet. A gente vive a economia da atenção. E na economia da atenção, as pessoas querem viralizar, inclusive usando nossas imagens. Por exemplo, eu nunca mandei, eu não sou responsável pelos cortes dos debates que eu participo. As pessoas fazem. E tá tudo bem, não tô reclamando não, tô dizendo que eu não faço. E hoje, nessa economia da atenção, as pessoas pegam e fazem reacts, por exemplo. Hoje mesmo de manhã, eu posso achar aqui a mensagem e falar: pastor, eu queria que o senhor fizesse react sobre o debate do Tasos com o padre, lá no Inteligência Limitada. Eu nunca fiz, eu não faço isso daí. Porque, na minha opinião, nem sei se eu tô certo, mas na minha opinião, tipo assim, eu vou ficar surfando numa onda que não é minha, que eu não criei, que eu não trabalhei por isso, e aí eu vou pegar o seu debate, um momento que você foi bem, você foi mal, e ficar ali fazendo caras e bocas, na minha opinião, não sei o que. Não acho que é produtivo. Mas esse é o mundo que nós vivemos agora, né? Como que você se coloca nesse novo mundo da mídia, Tassos, dos cortes, dos pedaços, como você se vê? Me coloco da seguinte forma: eu não me preocupo com as respostas que são dadas nos comentários, por exemplo, porque são respostas, em grande parte, absolutamente irracionais. É como um time de futebol. As pessoas são a favor, são contra e esperam que um debate haja uma briga. Um debate, na realidade, é para ser uma colocação de ideias sobre a mesa e um diálogo sobre aquelas ideias, uma questão de ideias unicamente. Então, se você for ser pautado pelo que as pessoas comentam, você vai enlouquecer. Porque aquela pessoa que no momento é a favor, no outro dia é contra, no outro é a favor, e é visceralmente a favor, visceralmente contra, visceralmente a favor novamente. Então, como é que eu me pauto? Eu simplesmente busco agradar a Deus. É isso que eu faço. Eu tento expor as minhas ideias, tento embasá-las, tento fazer isso com respeito, moderação, equilíbrio. Eu tento fazer isso. Agora, as consequências disso fogem do nosso controle. Agora, quando termina, por exemplo, termina um debate, aí você, porque assim, eu não sei você, eu nunca te fiz essa pergunta, vamos lá, eu saio no debate, aí eu volto, caramba, eu podia ter falado desse argumento aqui, ou então podia ter colocado desse jeito aqui. Como você lida com isso aí? Eu tenho uma dificuldade muito grande de debater com pessoas que têm visões de mundo com base nas escrituras. Não é o meu perfil. Eu não gosto de debater com pessoas, por exemplo, que são cristãs ou que se baseiam na Bíblia, mesmo católicos. Eu não estou ali para destruir uma pessoa. Não estou ali para fazer isso. Eu estou ali para demonstrar que há certas incongruências que podem ser aprimoradas, há certos erros que podem ser consertados. Eu estou ali para isso. Então, o que nós fazemos nesses ambientes... Você prefere debater com pessoas antagônicas à fé cristã? É porque o nosso papel é qual? O nosso papel é saquear o inferno e povoar o céu. Nosso papel é esse. Então, eu estou muito cuidado. Eu jamais vou debater com você, por exemplo. Jamais vou debater com você. Embora nós tenhamos visões diferentes em alguns pontos, né? O pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, eu jamais vou aceitar um debate. Por quê? Eu estou chegando a essa conclusão, que a gente tem que ter muito cuidado em dividir o reino, em fogo cruzado, porque quando o debate é feito de forma correta, não tem problema, mas muitas vezes as coisas vão para um âmbito pessoal. No debate com o padre foi uma tranquilidade incrível, nós saímos bem, conversamos, no final deixamos claro que não houve nenhum problema pessoal, nada disso. Mesmo assim, algumas pessoas acham que houve desrespeito de uma parte, que você humilhou ele em tal momento, que ele te humilhou. Não sei o que, isso não ocorreu. Isso não ocorreu. Então, assim, é um mundo que você perde o controle das consequências, do que vai ser feito daquilo. Existe um campo de estudo psicológico que está sendo talvez negligenciado pela academia, que é exatamente entender as reações das pessoas na internet. Ontem mesmo eu participei de outro debate, um debate
sobre a existência de Deus. O tema era Deus existe? Você foi convidado para um debate com o tema Deus existe. Deus existe? É a sua área, né? Aí é minha área. Eu trabalho nessa área, em conservadorismo e estudos bíblicos. Aí, no debate lá, um dos debatedores queria debater sobre confiabilidade das escrituras. Se podemos debater, podemos, mas nós temos que esgotar os argumentos aqui sobre o tema primeiro. Deus existe. Isso é o que se faz na academia, isso é o que se faz no mundo intelectual. As pessoas estão para analisar argumentos. Eu não vi esse debate ontem, então o tema era Deus existe, mas era mais de um debatedor? Eu e do outro lado havia dois debatedores. Mas era cada um falando uma parte ou era 2 contra 1? 2 contra 1. Que também não tem problema. Para mim não tem problema nenhum. Depois que você viu, eu vi você com 25 contra 1, 2 contra 1 é fichinha. Não tem problema nenhum. Mas o que eu digo é o seguinte: a cultura do debate tem que ser mais amadurecida. Tem que ter um tema, é sobre ideias, não é sobre pessoas, não é sobre ataques pessoais. As pessoas que planejam e organizam o debate têm que deixar bastante claro o tema. Aqui na rádio, quando tem debate, o tema é claro. Todo mundo tem que saber do tema. Então, me parece que naquela situação houve uma falta de comunicação, que as pessoas não sabiam qual era o tema especificamente. Os debatedores? Rapaz, houve uma situação lá entre os debatedores e a organização do debate, que eu não sei o que aconteceu, foi entre eles lá. Mas eu só quero dizer que é preciso que nós tenhamos bastante cuidado nos debates, principalmente entre irmãos. Meu modo de ver. Agora, debates com aqueles que professam fé diferente, que não tem base na verdade, é importante que nós mostremos que aquela visão de mundo tem falhas. Por exemplo, o ateísmo é a visão de mundo falha. O Deus existe e tem argumentos para a existência de Deus que não são com base unicamente nas escrituras, pela teologia natural, pela revelação geral. Então, é importante que esses argumentos intelectuais sejam colocados. Agora, o método como isso é feito, a estratégia de colocação e as reações posteriores são um outro capítulo que precisam ser estudado à parte. Vai, igreja. A paz do Senhor, aqui é o Carlos Benhur, de Búzios, Rio de Janeiro. Eu só queria pontuar no debate lá com o padre. Eu assisti todo. Eu só senti falta do pastor Tarso em confrontar o padre sobre a santidade de Maria, né? Se ela teve relação com José ou não. Eu acho que só faltou isso naquele debate. A paz do Senhor aí para vocês. Fiquem com Deus. Bora aí, Tarso. Muito interessante essa colocação, mas veja bem, o nascimento virginal de Jesus é algo com que nós concordamos, os católicos concordam. Que ela teve relações sexuais com José após, penso eu, não é um elemento que venha a somar no sentido de convencer as pessoas do catolicismo que estejam fora da fé no único e verdadeiro Deus a ter. Existem pessoas, penso eu, no catolicismo que são salvas, desde que entreguem o seu coração ao Senhor e professem que Jesus é seu único e suficiente Salvador, eles encontram a salvação. Então eu, no debate com pessoas, repito, que tem por base as Escrituras, eu sou muito cauteloso. Eu não quero trazer questões que, a meu julgar, não tem uma importância específica em trazer pessoas para o reino. As questões, por exemplo, contra idolatria, eu as trouxe, questões contra a suficiência das escrituras, essas questões todas foram colocadas, mas outras que eu considero que não são essenciais para que a pessoa seja salva, eu, de fato, quando debato com pessoas que têm por base as escrituras, eu procuro não fazê-las. Tassos, qual debate você achou mais difícil? Não sei se a palavra é difícil, mas assim, de participar. Rapaz, não houve nenhum debate assim que eu achei difícil de participar. Há debates que você tem que ter mais atenção. Debates que o seu interlocutor não tem uma honestidade intelectual, então você tem que estar mais atento a debates que você tem que estar bastante... Fala, não tem honestidade intelectual, por exemplo, me dá um exemplo.
que, por exemplo, eles atacam a pessoa e não o argumento, usam ad hominem, debates que... Então, muitas vezes, num debate, você tem que estar muito preparado para estar tranquilo. Nós mesmos, né, participamos de um debate que os opositores... com os rabinos. Os rabinos. É um exemplo, assim, de um debate que, se nós tivéssemos ali agido com 10% do que eles agiram, teríamos ali perdido o controle. Ali um debate que não foi debate, na realidade, não é? Nós mesmos participamos de um exemplo dos disso. dois rabinos estava muito descontrolado, parece-me que emocionalmente, né? Ele estava bebendo uísque, então isso tirou ele do centro, eu acho. Pois é, e também esses debates contra pessoas que são cristãs, nós temos que ter também muita cautela, conforme eu disse, para que nós não dividamos o reino, não façamos fogo cruzado. Então são debates mais sensíveis. E também é o seguinte, debate você tem que fazer como você faz na vida. O cristão, ele não vive, mas Cristo vive nele. Então estamos ali para proclamar o nome de Cristo, proclamar o nome da verdade, e o que acontece posteriormente não cabe a nós controlar, e muito menos querer decidir. Maravilha. Vamos lá, solta mais uma pergunta do ouvinte aí. Bom dia, pastor César. Bom dia, pastor Tassos. Meu nome é Watson. Eu sou do Maranhão, atualmente moro no Pará, né? E, na verdade, eu entro em contato não para fazer uma pergunta, mas um elogio, né? Primeiramente, eu queria agradecer ao pastor César. Né? Participei do curso Hebraico Fácil dessa última edição, o que tem me ajudado bastante. Eu sou amante da cultura judaica. E isso tem me ajudado bastante. O seu ensinamento, a sua forma de debater, de trazer a palavra, né, me tem contribuído bastante para o meu desenvolvimento. E em relação ao pastor Tassos, ele traz uma visão que eu sempre esperei no meio evangélico, que é essa visão de trazer a ciência, né, para dentro da palavra, porque as pessoas têm essa questão de desassociar um do outro, né, quando os dois andam juntos, quando a palavra explica a ciência, só que de uma forma que a gente vai entender. Eu gosto muito dessas duas visões e eu fico muito feliz naquele debate que eu consegui assistir ao vivo, que vocês dois contra os dois rabinos, né? Para mim, ele foi um evento icônico, vocês dois juntos. Um bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade. Maravilha. Só acrescentar que isso se dá em razão do fato de Deus ter se revelado pela natureza. Romanos 1:20, o apóstolo Paulo diz que pelas coisas criadas nós temos acesso a quem Deus é. Então, o debruçar-se sobre a natureza se chama ciência. A ciência está para a natureza, assim como a teologia está para a Bíblia. Então, se Deus é o autor da natureza, fazer ciência é estudar a obra de Deus. Então, por isso que não há como haver contradição entre a ciência feita adequadamente e a teologia feita adequadamente. Uma ou outra feitas de forma não adequada podem contradizer a outra, mas se as duas são feitas de forma correta, não serão objetos de contradição pelo simples fato de que são feitos pelo mesmo autor, e um autor que tem uma característica: não muda ontem, não muda hoje, não mudará amanhã. Tassos, muitas pessoas falam uma coisa aqui, por exemplo, e é muito aquilo que você falou no começo, né? Se a gente fosse pautar por comentários, é complicado. O Valmir está dizendo assim, ó, o Tassos ontem deu uma aula pro Fábio Sabino. Aí o outro dizendo assim, o Tassos correu do debate com o Fábio Sabino. O que aconteceu nesse debate? Porque um está falando que você deu uma aula, o outro está dizendo que você correu. Isso demonstra que muitas pessoas falam pelas paixões. Ninguém está ali para correr ou para acabar com o outro. O que aconteceu foi o tema Deus Existe e nós conversamos sobre esse tema. Foi isso. Assistam ao debate, vou colocar no meu canal também. Agora, é isso que eu estou dizendo. Às vezes as pessoas elas têm algum tipo de emoção que é exposta ali no comentário, não racional, a ponto de haver dois comentários totalmente discrepantes.